Mais uma segunda-feira, mais uma semana começando e a gente aqui pra gravar esse programa maravilhoso Fala na Cara. Eu sou Paulo Otávio, tô aqui felizérrimo de apresentar nesse nosso novo ambiente lindo, feito pra você que tá aí nos assistindo. Não esquece então, aproveitar que agora é o comecinho, sabe o que faz? Se inscreva no canal do YouTube do Portal Onda Sul, ativa o sininho, ativa a notificação para receber todas as novidades do portal, que é muito conteúdo interessante, além do nosso podcast Fala na Cara, obviamente. E hoje eu recebo uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ele, já estive com ele em outras oportunidades no Portal Onda Sul, participando dos festivais também do Monsenhor Mário. Ai, gente, ele é uma pessoa assim, maravilhosa, que todo mundo conhece, é um carinho tão grande por ele, assim como eu, e eu tô assim, lisonjeadérrimo de ter ele aqui. Era para ele ter participado lá na primeira temporada, aconteceram uns imprevistos, deixamos para a segunda e tô super ansioso para saber um pouco mais dessa nova fase de Edinho. Muito bem-vindo, meu querido, é um prazer. Eu que agradeço, que isso. Que bom te receber aqui no nosso programa, chique. viu? Ai, que bom! Edinho, mas pra gente começar, eu sei que você foi embora, você morou em São Paulo. Com quanto tempo você voltou pra Carmo do Rio Claro? Você tinha quantos anos? Pois é, eu fui para São Paulo com 19 para 20 anos. Porque eu formei aqui, formei muito novo. Eu entrei no terceiro ano com 16 anos. Formei com 17 e tinha problema de serviço militar. Aí fiquei no Carmo, fui trabalhar no country, na época áurea do country, lá na sede, 3 anos. Depois eu fui embora para São Paulo. Então eu fui com 20, fiquei 8 anos lá. Casei lá. Né, meus 2 filhos mais velhos nasceram lá, só o Gabriel que é aqui. Então, voltei com 28 anos, por aí, já casado. Você voltou já casado, com a família construída e já Isso. trabalhando na área da educação? Porque não, você é professor? Não. Ainda nada, não? Nada. Eu casei lá, eu conheci a Rô, minha esposa, na rodoviária do Tietê. Ah, meu Deus, que legal. Sábado de carnaval de manhã. Eu vindo pra cá, pro Carmo, Sim. e ela é de Lagoa Santa, próximo Belo Horizonte. E eu trabalhava durante a noite, numa empresa lá, e fui pegar o ônibus aqui para o Carmo de manhã para vir para Alfenas, e ainda desfilar no Brigadas Vermelhas, na época, tinha o Brigadas Vermelhas, que era um bloco, e eu era mestre-sala dos Brigadas Vermelhas. Ai, que legal! Aí eu tinha que vir para cá, e a gente se conheceu na rodoviária, 5h30 da manhã, por aí. Trocamos telefone e tal, e o casamento aconteceu. Isso tem 33 anos de casado, isso fazem 36 anos. Meu Deus, que então, legal. E a gente casou em São Paulo mesmo ela sendo de lá. Não, casamos em Lagoa Santa, perdão. E meus meninos, os 2 mais velhos nasceram lá, o Juan e o Guilherme, e o mais novo nasceu aqui no Carmo. E quando vocês voltaram pro Carmo com essa família construída, quais foram os próximos passos? Eu quero entender, até a gente conseguir chegar, como que você construiu tudo isso na área da educação. Na educação. Eu vim... Porque na época abriram aqui uma empresa, que era uma loja, ali na Vargem, que era de agropecuária, do Renato, trabalhava o Renato, era do Renato, sócio com Cosa, da Selenice. E conversando, como eu tinha vontade de voltar para o Carmo, e eu já estava construindo uma casa aqui, ficamos 1 ano e meio, minha esposa aqui com a minha mãe, morando com a minha mãe, pertinho da casa da tua avó, Sim. Lá na Bias Fortes, e ela ficou aqui, eu fiquei lá em São Paulo. Então, eu vim para trabalhar nessa empresa, só que essa empresa não foi para frente. Eu vim mais ou menos em outubro, quando foi foi em janeiro, fevereiro. Quando foi em abril, a Marisa, que era a vice-diretora da escola, na época não tinha edital, o que ela fez? Precisava de um substituto de química, pro noturno. Aí, Marisa me ligou, na hora do almoço. De quando você, porque a Marisa foi minha professora. Desculpa, Marisa, estou falando da tua idade, não, mas você foi minha professora. Aí, ela me ligou, você era bom aluno na época, você não quer dar umas aulas de química hoje à noite? Falei, quero. Foi um convite assim, em cima da hora. Assim, quero. Aí, então, vai lá na casa da Ana, a Ana Pérez, que era professora de química do noturno na época. Que eu fui substituir a Ana. Fui na casa dela, peguei material, não esqueço disso, ela ainda falou assim, Jay, você lembra que eu estou em balanceamento de equações, a Ana. Aí você lembra disso aqui? Lembro, lógico que eu não lembrava, quantos anos que eu estava fora da escola. Peguei o livro dela, estudei, fui dar a primeira aula à noite já e nunca mais parei.
Foi assim que começou, foi com o chamado da Marisa e De pronto. supetão. Supetão. E isso, nesse meio termo, ainda sem o curso superior. Sem, não tinha faculdade, tinha nada. Meu Deus. Nada, foi em 94, isso. E aí eu peguei, acho que foi uma semana de química só, a Ana. Só posso contar uma curiosidade? Claro, fica à vontade. A Ana, eu tenho maior orgulho de falar isso. A Ana que me ensinou a ler e escrever. Ela foi a minha professora do pré-primário. Olha que legal. A Ana Maria Pérez. Minha professora do pré-primário. E foi a primeira pessoa, a primeira professora que eu entrei numa sala de aula para substituir. Foi ela. Eu acho que isso é destino mesmo, né? É destino, não Quem tem me explicação. ensinou, e eu comecei numa turma dela. Nossa, ela deve ter um orgulho de você, Ah, eu pensa, gosto muito dela. A gente toda tem essa muito contato passagem. assim, né? Depois, porque eu não saio dentro da escola, mas... mas é por aí, foi assim que começou tudo. Aí da química eu foi uma semana em química. Aí a Graça, que era a Graça Pazeto, outra professora de matemática do 3º ano, saiu de licença um mês. Peguei esse um mês e por aí foi. Matemática, física e química. Matemática, física e química, direto. Aí conheci a biologia, fui substituir alguém de biologia. Pronto, é a biologia que eu quero. Mas como aluno, você também era tão aplicado assim, como professor e hoje como diretor? Eu acho que na época eu ia ser meio chamado assim de... Não é um nerd, mas é um nerd. Você gostava das coisas de escola? Muito, muito. Eu era estudioso, sabe? A minha turma sempre foi uma turma muito estudiosa. E a gente tinha uma competição entre nós, competição bem sadia. Então tinha uma turminha que competia mesmo, sabe? Inclusive a Terezinha, dentista. Terezinha. Nós estudamos juntos desde o pré-primário. Então uma turma grande, a gente competia muito. Mas sadia, quem tinha a melhor nota, etc, sabe? Coisas que vale a pena competir, né, exatamente, gente? Coisa saudável. Por aí, coisa saudável. boa. E aí começou. E deslanchou. Deslanchou. E durante esse período seu como professor de biologia, antes do cargo que você teve de diretor, quanto tempo foi? Antes de ser diretor, foram 13 anos, 12 anos, por aí. Muito tempo. Muito tempo. Ao todo, você tem quantos anos já de profissão? 28 de Monsenhor Mário já. 28 e de de Monsenhor IEC também, que eu comecei no IEC na praça, quando o IEC era na praça. E por que despertou esse interesse em você até chegar na direção? Como foi esse trâmite? Porque sair de um cargo de professor, de dentro da sala de aula, daquele contato diário com os alunos, e ir para um cargo um pouco maior, de chefia, coordenar a escola como um todo, deve ser um pouco assustador no início, né? Pois é. Não, a história era assim, ó, eu não era candidato a diretor. Então, na época, já começou uma prova, já uma certificação que a gente tinha que fazer. Quem quisesse concorrer à direção, à eleição de diretor, tinha que fazer essa prova e passar. Aí, nessa primeira vez, que foi em 2007, eu não tinha que fazer a prova. Eu não era. A Ero, que faria a prova para ser diretora, ela já era diretora na época, Sim. ela teria que fazer de novo. Ela entrou 2 anos depois da roda, do Marlene. Sei. E aí, a roda saiu, a Ero pegou a direção e me chamou para vice. Nessa nova gestão, né, nessa eleição que teria. Eu não tinha que fazer prova. E tinham outros candidatos. Aí foi bem assim mesmo. Aí eu resolvi fazer a prova, à toa. À toa. Como quem quer Eu nada. era candidato a vice e resolvi fazer a prova. E eu passei, e os 3 ou 4 que queriam direção, ninguém passou na época. Aí caiu no meu colo a direção. Era para ser. Ai, a Jim vai, a própria Ero, a Jim vai, todo mundo vai me dando força. Eu peguei 15 anos nessa. Meu Deus! Edinho, como que você avalia essa gestão sua há 15 anos atrás e hoje? Porque muita coisa modificou, né? Muito, nossa, Tudo muito. girou. E aí, o que você sente mais? Eu sinto muito agora, assim, vou falar que os meninos dão trabalho, a escola dá trabalho muito, todos os setores da escola. Mas eu peguei uma fase que só veio piorando. Eu vou explicar o que é esse piorar. Eu amo a escola, mas que tá pior não. Não, adoro mostrar. Mas ela tá muito bem, obrigado, viu? Depois eu quero falar disso. Aí, por quê? A competição minha na direção com o celular, quem pegou mais foi a minha gestão. Porque é uma competição que a gente tem com o celular. Você acha? O celular tá ali, a vida lá fora da escola, é muito atrativo, concorda? Sim, claro. Aí, os meninos com o celular
ficou difícil. A vida do professor na escola é muito difícil competir com esse celular. E a gente até entende, né? Mas os meninos levam celular, muitas escolas proíbem, eu não proibi celular. Por quê? Por que eu não proibi? Se eu tivesse, se eu proíbo, os meninos vão levar escondido, e tudo que é escondido é bom. É verdade. É verdade. Eles vão levar escondido. E escondido, o que vai acontecer? Eu me conheço. Eu vou pelejar na mochila de menino, coisa de menino, e eu vou arrumar confusão pra mim, porque hoje tem... Ó, vou falar uma coisa, a lei hoje tem coisas muito boas, mas hoje se eu relar que no teu sapato do menino é perigoso a mãe vir me botar no conselho, mandar pra... Sabe, já tudo vira um problema. Tudo vira um problema. Então eu acho que eu teria problema maior se eu proibir. Entendeu? Então a gente fica pelejando do jeito que tá, sem proibir mesmo, né? Então essa competição foi difícil. Pegamos muita mudança de questão de projetos de governo. Eu peguei muito nessa época. Então foi realmente complicado. E o que vem mudando? Tô falando muito, né? Eu tô achando o máximo. Você tá falando tudo que a gente precisa. Eu falo muito mesmo. Hoje a gente tá aqui para aprender com você, gente. E o que vem hoje, se eu pensar hoje, a minha gestão há 15 anos, tem uma diferença muito grande. Eu falo assim, já falei isso para os professores também. O meu aluno, hoje, tem 15, 16, 17 anos, certo? Do ensino médio. Certo. Eu tenho 57 anos. O ano que vem, eu vou ter 58. Mas os nossos alunos da Monsenhor Mário vão continuar com 15, 16, 17, porque eles vão indo embora e vem vindo outros. Sim. Eu vou fazer 59, continua aluno com 15, 16, 17. Então, se a gente que trabalha com educação não tentar mudar, se o professor não tentar mudar, se o diretor não tentar mudar, não vai a lugar nenhum. Entendeu? Eu não gosto muito quando fala reciclar, eu não gosto disso não, a gente reciclar. Eu gosto de reciclagem, tudo certo, eu sou professor de biologia, mas a gente tem que se adaptar e temos que estudar. Eu estudo até hoje, para poder levar essa relação com os alunos mais fácil, ainda mais eu que trabalho com adolescente. E você acredita que essa relação, ela tem ficado um pouco mais difícil, porque uns entendem que é preciso ampliar esses horizontes e outros não? Esse problema, esse embate que você como diretor tem, essas questões que envolvem sala de aula, o professor também às vezes deixa um pouco a desejar? Tem professores e professores, né? Professores, porque querendo ou não, a exigência hoje ainda precisa. Os meninos falam que eu sou muito bravo. Então você tem que exigir. Tem professores assim. Certo? Então aqueles professores que conseguem manter a disciplina na sala, eles conseguem muito mais coisa com os meninos. Porque você mantém a disciplina e depois você passa a mão na cabeça, você vai contornando daqui, contorna dali. Mas se você deixar à vontade, não vai. Perde o controle. Perde o controle total. E perde mesmo. Aí, o que eu peguei nessa minha gestão? Sempre existiu. Sim. Sempre existiu. Mas eu peguei muito esse trabalho que a gente tem que fazer de conscientização dos alunos e das famílias quanto à ideologia de gênero, certo? Quanto ao combate ao racismo. Toda essa parte que envolvem essas questões, elas vêm ficando... recentes. Sim, elas mais intensas, né? Exatamente, mais intensas de anos para cá. Então, por exemplo, hoje eu tenho que vamos supor, se o aluno quiser ser chamado com o nome, vamos supor que ele gosta de mulher, não, gosta de ser mulher, vamos supor, quer chamar com o nome, quer ser chamado, eu tenho que chamar, e é assim, gente, é desse jeito. Eu tenho casais homoafetivos lá. Tenho. Sabe? E lá dentro é normal assim, junto com os outros. Lógico, da mesma maneira que eu chamo os meninos, tá lá, o menino e a menina namorando, no ensino médio eu deixo. Na hora do recreio, com muito respeito. Eu fico atrás. Se eu vejo que tá beijando muito afoito, eu não deixo. A mesma coisa eu vou falar para os casais homoafetivos. Mesma coisa. Igualzinho. Então, essa mudança é muita.
Foi muita mudança nesse ponto. Você falando, eu percebo uma coisa que eu nunca tinha ficado atento pra isso. Tô começando a perceber a nossa conversa, nunca tinha tentado. Essa questão de ser diretor, principalmente das escolas estaduais que envolvam essas normas, Isso. como você já tinha comentado, né, que tudo mudou. Ele não deixa de ser um político, né? Você se considera uma pessoa, assim, um pouco política, até pela questão do trabalho que você exerce? Política, eu faço política, querendo ou não, é política. O que a gente trabalha, todo mundo faz política. Eu jamais tinha olhado isso dessa forma. Todo mundo faz política. A gente tem que ter tem que ter bom senso, tem que saber de lei, tudo, né? Tem que negociar. Eu negocio muito com os meninos. Meninos de ensino médio, dá muito certo a minha relação com eles, porque eu negocio muito com eles. Sabe? Aí eu consigo muita coisa. Como que é essa negociação? Como que é essa conversa entre vocês? Vamos supor, eu sei que o menino fuma. Um exemplo. O menino fuma. Eu vou lá e chamo. Falo aqui, ó. Eu sei que você fuma. Você quer fumar? Você vai fumar lá fora. Não tenho nada com isso. Aqui dentro, não. Aí, se eu pegar o menino fumando uma vez, um exemplo. Eu tenho poucos casos. Né? Existe um preconceito muito grande quanto aos alunos. Fala assim, ó, os meninos do Monstro Herbário. Não é assim. Pois é, a gente ouve muito isso, né? Isso até me dói, sabe? Porque só tem gente boa lá. Tem alguns alunos que fumam como tem nas outras escolas. Claro. Não importa nada das escolas de menino grande, né? Lógico. Então, aí eu negocio. Não, vamos supor que eu pegue fumando. Eu tiro o cigarro da boca, eu amasso. Já fiz isso? Já fiz esse ano. Amasso. Certo? Porque tem que sentir mesmo. Claro. Tem que sentir. Ele já foi avisado, né? Já foi avisado. Aí aqui não. Então a próxima vez, tua mãe vai saber, teu pai vai saber. Normalmente eles estão fazendo isso escondido de pai e mãe. Ah, sim. Aí, o que sabe? É outro então a problema. gente vai negociando assim, o que é outro problema. E essa questão dos pais na escola? É um pouco complicado. É mais difícil trabalhar com os adolescentes de 15, 16, 17, os professores, ou com os pais desses? Questão de pais, o problema de pais de adolescentes é que uma grande parte não aparece na escola. Não vai. A gente até entende, eles têm que trabalhar, pai trabalha, mãe trabalha. Questão de adolescência, a gente trabalha com filhos de vó. Muito. E vó, aquela coisa adorável, né? As avós e coisa. Então tem muitos alunos que realmente não respeitam muito, porque os pais estão trabalhando, as avós vão suprir esse papel e muito bem. Só que os meninos tem muitos que não respeitam. Entendeu? Os pais de crianças menores, eu acredito que sejam mais presentes nas outras escolas, né? Aí a gente lá tem problema, realmente, com a distância de alguns pais. Certo. E isso ao longo desses 15 anos na direção piorou? Você observa que essa distância vem piorando. Nós temos muitos filhos de padrastos e madrastas. É interessante. O tom da conversa muda? Você, com toda a sua experiência, acredita que o tom da conversa entre a direção da escola de alguém que está dando problema no ambiente escolar com o pai, com a avó, com a mãe e com a madrasta e o padrasto é diferente? Olha, o tom muda? É diferente, porque, por exemplo, tem muito padrasto bom, muito, que vai, que acompanha. Mas eu vou falar com ele diferente como eu vou falar com a mãe do aluno, porque às vezes o aluno vai falar assim, não, ele não é meu pai. Entendeu? Então eu não vou ligar. Então eu tenho que saber chegar no aluno para ele entender que o padrasto é o pai, é quem está criando, quem está cuidando. Ele está frequentando a escola, né? Isso. Ele está participando. Então realmente essas relações é o mais complicado numa escola de ensino médio grande como a nossa lá, né? Principalmente. Sim. Voltando um pouco nesse assunto que você disse dos meninos do colégio são problemáticos, que no Kermes é uma realidade, as pessoas comentam muito sobre isso, né? E isso você disse que te incomoda, te fere. Me incomoda muito. Por que você acha que começou a criar esse estereótipo a respeito dos alunos? Antigamente tinha muita briga, muita coisa realmente. Se você for pensar, os meninos têm problemas hoje na internet, eles brigam no final de semana, ou arrumam uma briguinha na rua. E onde eles vão se encontrar pessoalmente, fisicamente? Na escola. Dentro da escola. Aí, resultado, pode acontecer briga, pode acontecer isso, e ali que vai, né, que vai complicar a situação. E aí, existe esse preconceito muito grande, que lá no colégio os meninos brigam. Tem mãe que às vezes vai colocar menino que a gente pega de 6º ano, né? Em diante. Não vou pôr lá não, porque diz que lá é muito complicado, o menino briga.
Aí eu te falo uma coisa, se eu tenho, por exemplo, hoje eu estou com 1.100 alunos. Vamos pensar em 1.000 alunos hoje. Se eu falar para você que 5% desses alunos me dão trabalho, é muito. Trabalho mesmo. Porque aluno dá cuidado. Dor de cabeça. Dor de cabeça, não quer estudar, não leva livro, não chega atrasado. Isso é diferente. Isso tem em qualquer escola. Sim. Trabalho. 5% de 1.000 alunos, 50 alunos. Eu não tenho 50 alunos complicados lá. Não tenho. Isso eu afirmo que não tenho. Que Obviamente ótimo. a gente não fala nome, mas eu acho que dá os dedos da mão. Que ótimo. Ou seja, não chega em 5%. Entendeu? Então existe um preconceito mesmo quanto a isso. Ficou isso. E se você vê, gente, hoje, esse ano, por exemplo, que voltou de uma pandemia, uma situação terrível, mexeu com todo mundo, mexeu comigo, mexeu com professores, com pais, com alunos. Eu tive 3 brigas. Nesse retorno. Nesse retorno, esse ano. Esse ano, presencial. Em 1.200 alunos, Não, é. 3 brigas. Porque problemas, discussão, isso tem. Ah, isso tem em Isso qualquer tem na lugar, escola particular, gente. trabalhei muito na escola particular, tem. Tem em todo lugar. Tem em todo lugar. Né? Tem no serviço, tem, né? A gente tem os embates aí. É normal do ser humano, é o normal, né, gente? é o normal. E ainda Todo mais mundo está todo mundo discute. muito estressado, né? Muito Sobrecarregado, né? estressado. Então fica essa, os meninos da Monsenhor Mário, os meninos da Monsenhor Mário. Ué, que é isso? Gente, a grande maioria, 99,9%, isso eu afirmo, é tudo gente boa que está lá dentro. E gente que vence. Sabe? Gente que vence, estuda, né? Que vai atrás. Vai atrás, vai trabalhar, se não vai estudar para frente, vai trabalhar. E no geral, é 1.100 todo ano, assim, embora tenha essas Caiu trocas, muito. caiu bastante? Caiu. Eu peguei a direção há 15 anos com 1.700 e pouco. Ah, E esse ano a gente começou com 1.200 e pouquinho. Então 1.100 e pouco porque eu formei 2 turmas de EJA no meio do ano. entendi. Uma nas 3 Barros e uma aqui no Carmo. Então cai, né? Mas eu acredito que o ano que vem deve começar com 1.200. Caiu demais, 500 alunos. Nossa, pois é, 500 alunos, é muita gente. É muita gente. É muita gente. Muito. Pessoal, hoje estamos recebendo Edinho, ele que é o diretor do Colégio Monsenhor Mário, uma escola maravilhosa aqui de Carmo do Rio Claro. E por falar em maravilhoso, quero agradecer também a equipe da Gamodas, a Elo e a Fabi, por me ceder esse lindo figurino para receber o Edinho aqui. E lembrar que agora o Fala na Cara tem uma parceria com elas, então segue @Gamodas aí também. E não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, que é Portal Onda Sul, e ativar as nossas notificações. Edinho, uma outra coisa também é uma realidade que você tem passado agora, é toda essa questão desse trâmite para ver quem vai assumir a direção do colégio, né? Provavelmente no final do ano, em dezembro. Mas para mim chegar até esse ponto com você, eu gostaria de entender primeiro o porquê que você está pensando em deixar. Eu não, já vou falar, não estou pensando, eu vou deixar a direção. É uma realidade. É uma realidade. Para ser diretor, tinha que fazer uma prova, tiveram 2 provas agora. E eu, a primeira, nem inscrição fiz, nem fui fazer. Lógico, não fiz inscrição, não fui fazer, porque eu não quero ser diretor. Você tem que passar nessa prova para depois montar uma chapa e concorrer à eleição. Como que é essa prova? Fiquei curioso. É uma prova até difícil, uma prova de legislação. Essa última agora disse que foi mais fácil. Aham. Então, de legislação, de tudo de escola, tudo que envolve escola. Gente, eu falei, é muito política. Muito. Vira um ser político. E aí, a segunda prova foi agora, eu não fiz inscrição também, porque eu não queria. Aí fizeram inscrição escondido para mim lá no colégio. Ah, não acredito. Fizeram, eu fui saber quase, assim, uns dias antes da prova. E aí? E aí não fui fazer, não queria. Não fui. Disse que quem estava na sala, que seria a minha prova, estava lá meu nome, carteira. Eu não tô acreditando. Vazio, não fui fazer. Eu não quero mais, sabe? 15 anos já na direção. Eu quero voltar para a sala de aula na escola. Ainda vou ficar muito tempo no colégio, que eu tenho 2 cargos. Aposento num primeiro cargo, ainda leva tempo. Depois ainda tenho outro cargo. E eu não quero mais. Eu acho que para mim 15 anos já foi muito. Foi difícil, sabe? Porque se eu dedico mais para a área administrativa, o pedagógico fica a desejar. Aí eu vou para o pedagógico, o financeiro, que dá muito trabalho, prestação de conta, licitação, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Aí, sabe assim, Não é fica, só eu coordenar. não fico satisfeito coordenar tudo junto. Sim. Parece que sempre está faltando alguma coisa. E a minha saúde foi piorando, né? Eu sou diabético, tenho pressão alta, sou cardiopata, tenho stent já no coração. Isso tudo que você fala assim, é culpa do colégio? Não, mas que eu
trabalho é complicado, Mas Isso só vem piorando. Algumas dessas complicações de saúde vieram com relação a esses 15 anos, ao longo desses 15 anos. Veio. A minha família já é muito ruim nessa parte de... Sabe, eu falo que o pedigree da minha família para saúde. Para entupir vaso é uma coisa, entupir veia, entupir... E para mim, por causa do nervo que eu passo, é um cargo de muita responsabilidade. E a gente passa muito nervoso, realmente, passa. E eu sou muito acelerado, sabe? Eu sempre fui. Então eu sofro muito. Aí só vai aumentando, né? Vai piorando mesmo a saúde. Mas isso já era uma coisa que você não queria há algum tempo ou chegou nessa conclusão só esse ano? Não, eu não queria já há algum tempo. A última prova que teve, antes dessas duas, eu já não fiz. Só que a penúltima lá, estava valendo ainda, e eu tinha ela. Você já tinha feito as que eu fiz, todas as que eu fiz, eu passei. Então eu já tinha, estava valendo. Aí renovei em 2019 a direção pela outra prova. Já tem um bom tempo. Eu estudando meus meninos, e agora já tenho 2 casados, né? O Gabriel está comigo aqui. E então falei, não, agora é hora de pensar um pouco em mim. Você acha que isso ficou ainda mais forte, esse desejo ficou ainda mais transparente, mais claro para você durante a pandemia, Edinho? Que você teve um momento mais íntimo, mais introspectivo, como todo mundo? Foi, com certeza. Em 2020, começou a pandemia, né? 2020. Pouquinho antes, eu já tinha chamado a minha chefe lá de Passos, a superintendente, ela veio no carro para outras coisas, eu pedi para ela ir lá conversar comigo. E eu já falei para ela que eu ia deixar. Aí veio a pandemia. Eu falei, gente, como que eu vou deixar a escola? Foi muito difícil. Eu imagino. O controle dos meninos em casa, estudando online, e aqui a gente tem muitos que não tem internet. Foi complicado isso. Falei, eu não posso fazer isso. E fui ficando. A pandemia durou 2 anos. Edinho ficou 2 anos. Aí marquei de sair em julho desse ano. Desse ano? Desse ano. E por que não deu certo? Porque ia terminar em julho mesmo a gestão. Ia terminar. Aí o governo prorrogou mais 6 meses. Por causa da eleição? Dezembro, por causa de eleição e tudo. Aí eu falei, então fico até dezembro. Agora tô morrendo de medo de prorrogar, não, porque eu não quero. Não quer mais mesmo, então de qualquer forma, até se prorrogar de novo, você já tá assim. Não, ansioso. Vou sair. E se eu sair, se eu voltar para a direção, além de não querer, além de saber que eu não posso, eu vou arrumar uma complicação familiar muito grande. Porque pela rua e meus 3 meninos, e meus irmãos e todo mundo, eu já tinha que estar fora dessa direção faz tempo. Porque eles acompanham meus problemas. Então você quem está aí adiando a saída mesmo que você quer. O termo é esse. Tá adiando. Mas por que você adiou tanto? Você acha que valia tanto a pena estar tão envolvido nessas questões e sabendo que você estava deteriorando? Pior que é isso mesmo, né? Sabendo que eu estou deteriorando, eu fui continuando. Isso é o que eu chamo de preocupação com a escola. Você acha que eu não estou preocupado quem vai pegar a escola agora? É exatamente onde eu quero chegar. Lógico que eu estou preocupado. Eu continuo na escola, tenho 2 cargos na escola, vou trabalhar a semana inteira, 2 períodos, porque 2 cargos tem que estar os 2 períodos. Estou muito preocupado. E essa preocupação sempre teve. Quando ia vencer, falava, gente, quem será que vai pegar? E agora? Aí lá ia o Edinho de novo. Agora não, agora eu vou parar. Meus meninos já não precisam de mim, os 2 mais velhos. O Gabriel, por causa do problema da visão dele, ele realmente ainda precisa de mim, mas ele está de boa agora, esperando transplante, né? Então dá para parar, pensar em mim, minha esposa aposentou esse ano, então... Curtir um pouco mais a casa, a esposa, Gabriel, não, vamos ficar família. mais... E essa questão também desses novos que estão por vir no colégio. Já pipocou alguns nomes, sabe, de alguns professores que podem tomar as rédeas do colégio no próximo ano? Tem alguns nomes, né? Alguns que passaram na prova falando que vão querer. Mas assim, nada... Porque não saiu a resolução ainda. Então a gente não sabe os critérios. Mas entre esses nomes, você está satisfeito? É uma coisa que deixa o coração em paz? Olha... Depende. Depende de qual conta mais. Pode ser qualquer nome, podia ser meu melhor amigo, minha melhor amiga. Eu preocupo. A hora que sair a resolução, que o pessoal falar assim, eu sou candidato mesmo, oficializar, aí eu quero ver a proposta. Porque eu vou estar lá. E como que é essa proposta? Como funciona? Ele tem que montar sua plano de chapa. ação, monta a chapa e faz um plano de ação. Esse plano de ação não foi realizado, ele é descartado? Ele passa para outro?
Não, não. Não, ele tem Não, que, não. ele tem que É o cumprir. plano de ação para, Que vai ser votado. como se ele fosse eleito já. Ah, O que tá. que ele pretende fazer com a escola? O que que esse candidato pretende ou a candidata fazer com a escola? Mas você não acha que o mais justo seria qualquer candidato desse te procurar antes para saber o que precisa ser feito? Eu acredito E que eles sim. fazem isso? Mas eu acredito que vão fazer. É que não saiu a resolução ainda. Essa resolução tem data para sair? Já deve estar saindo, porque pelo que eu ouvi, eleição acho que seria novembro. Então eu acredito Tem até um mês. comecinho, até comecinho agora de outubro, já estamos no começo de outubro. Tem que estar saindo essa resolução oficial. Sai aqui um papelzinho aqui, uma coisinha aqui, mas nada oficial. Só aqueles burburinhos. Então vamos ver, eu sou um que eu vou querer me inteirar direitinho do plano, que eu continuo na escola, e eu sempre vesti a camisa da Monsenhor Mário mesmo, e amo aquilo lá, e não vou, assim, eu vou acompanhar de perto. E você pode ter certeza, seja quem entrar. Vou Gente, acompanhar então, de ó, perto. recebemos uma confirmação aqui, então, de que Edinho vai mesmo deixar aí a direção do colégio, porém vai continuar seguindo como professor. Vou. E vamos descobrir mais coisas dele, mas antes não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/Portal Onda Sul. Ativa aí as notificações para receber sempre aí, toda semana, segunda-feira, às 18h30, mais os Falas na Cara aqui ao vivo comigo e nossos entrevistados. Edinho, e essa relação que você construiu com o colégio ao longo desses 15 anos na direção, quais foram os feitos que você fez nos seus planos de governar a escola? Foi muita coisa, graças a Deus foi muita coisa. Cita alguns, por favor. Muito. Questão pedagógica, a gente pegou muita mudança. Veio reinventando o ensino médio, foi na minha gestão. Agora, o novo ensino médio, né? Que, por exemplo, os primeiros anos que estão, eles já têm 30 aulas, não são 25 mais. Eles estudam 5 dias de manhã e 1 dia à tarde. E agora eles vão para o segundo, continua o novo ensino médio, tem a base comum de matérias, mas tem toda uma base diferenciada também. Então isso veio do governo, então vamos dizer que não foi minha o que eu coloquei na Mas escola. você executou também. Mas né? a parte, isso eu tenho maior orgulho, a parte artística do Monsenhor Mário, que sempre teve, o Monsenhor Mário sempre teve, né, essa veia artística, sempre teve. E muito boa! E eu fiz questão de aumentar isso, criei o festival, foi criação minha. Aliás, festival não quero, festival não de teatro aqui, festival de música, foi criação minha. Comecei no mesmo ano, no IEC e no colégio. Era só festival de biologia. E aquilo foi tomando. Hoje lá no IEC faz o festival de inglês, né? Sim. E lá no colégio passei para todas as matérias. E hoje tem várias escolas que fazem esse festival. Então isso eu tenho maior orgulho. Coloquei questão de esporte. O Monsenhor Mário começou a ir para o GENG, vários anos a gente foi para os Jogos Escolares. E saindo bem, eu acompanhava os meninos, eu gosto disso. Os teatros, que participamos muito do Festival de Teatro, a gente pegou Demais. ainda, né? O Festival de Teatro da Prefeitura. E a parte física, porque assim, eu tinha que determinar um caminho. Eu não podia deixar a escola deteriorar fisicamente. Então, graças a Deus, sabe, eu consegui muita coisa nessa parte. Se eu não me engano, eu estou licitando agora a 7ª reforma da escola. Uau! Nesses 15 anos. Nesses 15 anos. Começou com o campo de futebol, que era todo aberto, não sei se você lembra, no final da nossa rua, lá da Via Sorte, da rua do tua avó. Lembro. Era tudo aberto e servia para tudo, né, gente? Tudo que você imaginar, acontecia lá de madrugada. Acho que eu já fui lá também. Uai, pode ser, eu não Dei uma duvido. voltinha, gente, no seu lugar, assim, estamos na Então. pressa, sabe? E ali a rua saía ali, né? Então, Aí fechei, consegui a verba, fechamos tudo lá. ficou ótimo. Então, funcionando o campo. Aí sobrou um pouco de dinheiro. Consegui, eles não queriam não na época, não esqueço. Aí consegui direcionar esse restante do dinheiro para uma segunda reforma, mas no polo esportivo. Fechamos o pole, arrumamos o pole tá uma beleza. Certo? Foi a segunda. Depois, cozinha, que a cozinha de lá era horrível, né? Quem conheceu a cozinha do colégio era horrível. Derrubamos a cozinha. Outra cozinha, coisa industrial, talvez seja a melhor cozinha do Carmo. Enorme. Ficou grande, os refeitórios, os banheiros. Foram 4 banheiros de aluno, mais 2 de funcionário. Não tinha banheiro para funcionário lá em cima. Então, essa parte foi a 3ª vez. A 4ª vez foi a pintura, que está terminando. E agora a parte de arquibancada, todinha, porque a arquibancada caiu.
pedaço da arquibancada lá, tá uma obra grande lá no campo de futebol. Eu falei 7, são 6. E essa sexta agora, hoje a gente já está licitando, vai soltar a licitação, para arrumar toda a frente da escola. Isso eu já consegui o dinheiro também, já a liberação do dinheiro, já está em banco. Muro, porque lá teve problema de cair muro. Sim. Cair batendo no muro, né, gente? Vamos falar a verdade. Um carro batendo no muro. Um carro batendo no muro. E aí consegui, vai trocar portão, trocar tudo lá na frente, arrumar o estacionamento, certo? Sinto, né, não reformar as portas, porque a porta não pode ser qualquer porta. A gente tem que manter o estilo da escola. Nossa, ainda né? tem mais isso. Se eu ficasse mais 1 ano, 2 anos, talvez, eu ia continuar pedindo para dar certo. Então, ó, vou fazer um apelo aqui, eu mesmo, para quem for subir essa presidência aí do colégio depois, arruma essas portas, gente. Porque o Edinho já fez tudo. Por favor, só a porta. A gente tá perto de terminar a nossa conversa, eu tenho 2 perguntas para fazer para você antes. Vamos. A primeira, Edinho, você que também trabalhou com o ensino da rede particular, né, na escola particular no IEC, você vê alguma diferença entre os alunos do Estado e também da particular? Porque existe uma dicotomia, a gente sabe, mas também existe muita gente que usa desse estereótipo para fazer falas preconceituosas e pejorativas. Embora eu, por exemplo, nunca tenha estudado em alguma escola pública, reconheço totalmente a capacidade de todos eles. Isso também é uma coisa que te afeta? Existe alguma diferença? O que existe de diferença? Isso eu posso falar de cátedra, né? Porque eu trabalhei nas duas. E muito tempo. Existe diferença? Existe, na quantidade de aluno na sala de aula. Por exemplo, o primeiro ano que eu dava, que eu não estou no IEC mais, infelizmente eu tive que deixar o IEC também, porque agora a legislação não permite mais, o diretor, né, da aula de escola particular. Então, o primeiro ano do IEC, 15 alunos, 16 alunos. Eu tenho 5 primeiros anos no colégio de manhã, fora à noite. E esse de manhã que eu tenho lá, eu tenho um primeiro com 47. Nossa, 2 vezes mais. 47 alunos e o outro com 16 na escola particular. Então, isso realmente afeta muito. É a briga maior que tem na educação aí, é essa. E só que, né, mexe com política e complica tudo, né, essa legislação. Agora, os alunos, isso aí varia. Tem aluno que quer estudar no Estado, tem aluno que quer estudar no município, tem aluno que quer estudar nas particulares, no IEC, no Vencer, normal. Tem aluno que não quer estudar no Estado, no município, nas particulares. Então, aluno que não quer, tem em todo lugar, aluno que quer, tem em todo lugar, aluno chato tem em todo lugar, que existem alunos chatos, aluno cínico tem em todo lugar, aluno brigante tem em todo lugar. Então, isso vai muito... Gente, não adianta. Questão de como o aluno é família, né? Exatamente. É família. A gente nota os meninos, como a cidade pequena, a gente conhece a família, a gente vê direitinho, sabe? Quando o aluno tem um contato maior com família, com igreja, não importa qual, isso é importantíssimo, gente, importantíssimo. Esses grupos de jovens do Carmo, eu tiro o chapéu porque eu conheço vários lá, de várias religiões, né? Vários grupos de jovens, isso é bom demais. Ajuda, né? Ajuda muito, nossa. O relacionamento na escola, ele é diferente. Total. Então, aluno vai ser aluno sempre, né? Escola é muito bom. Coisa mais gostosa que tem é a escola. Estudar quase ninguém gosta. Essa é a diferença. É verdade. Escola é bom demais, gente. Todo mundo depois passa, forma. Ah, que saudade que eu tenho. Eu falo isso toda vez. Da minha turma. Passei pela faculdade e não sinto saudade da faculdade, mas da escola, do ensino médio, do fundamental, eu sinto. Escola é bom demais. Morro de saudade. E mais uma pergunta também, Edinho, é com relação a essa questão política, vou voltar um pouco nisso. Por você ser uma pessoa muito querida, conhecida na cidade, e também por ter essa noção toda que você tem, não só de educação, hoje eu tive mais certeza disso, mas de sociedade como um todo. Você pretende ainda algum dia candidatar para alguma coisa? Não. Eu nem filio a partido. Eu gosto de ajudar de outro jeito. Eu até vou falar, isso quase ninguém sabe. Nessa última eleição, eu fui convidado por 2 para ser vice-diretor. A vice-diretor é ótimo. Vice-prefeito. Prefeito. Estávamos em Belo Horizonte. Estava eu, a diretora do Santo Antônio, a Cisa, e o Felipe. Lá assistindo o Zema, era uma coisa do Zema lá, o Felipe me chamou para ser vice. Falei não na hora. Não por ser o Felipe, não é isso não. Sim. Porque não era o que eu queria.
O Edinho, disse que a hora que o Felipe sentou do meu lado, falei, já vem. Aí chamou, falei, não vou. Tá, aí passaram alguns dias. Aí eu fui chamado de novo, por um que não foi candidato depois. Ah, sim. Que era o Rafael, filho do Dr. Lima. Sei. O Dr. Lima tem duas meninas e o Rafael, né? Sim. E o Rafael, eu morei ali na Bianchor, a gente teve muito contato ali, eu fui professor dele. Ele é juiz hoje, né? Acho que na Bahia, para aquele lado de lá. E ele tirou licença lá, veio pro Carmo, tanto é que depois acabou casando, né? Sim, tá aqui até hoje, eu acho. Não, acho que ele já foi embora, mas casou aqui. Construiu família. E me chamou também. Falou, Edinho, vamos montar uma chapa para um outro partido. Quando ele me chamou, até o último dia de inscrever no partido, sabe? O pessoal do partido me ligando, o Edinho tá na hora, vamos, mas eu resisti, sabe? Não quis. Não quero, e não quero. E nunca vai querer? Eu espero que não. Como vereador, essas coisas assim, cargo? Não, nada. Só se fosse uma coisa assim, tipo, quando eu aposentar, precisa de alguém para ajudar na educação. Aí sim. Tipo um secretário de educação, Sim. uma coisa. Não estou falando que eu quero, mas eu poderia pensar, se fosse na área de educação. Entendi. Mas como político, não. Isso eu falo não. Pode falar que eu tô doido se eu candidato a alguma coisa, eu tô doido. Olha, eu sempre faço uma brincadeira com nossos entrevistados, que é um ping-pong. Eu jogo uma questão, você me responde com a primeira coisa. Certinho. Como você é muito rápido, certeza você vai ter dificuldade. Então, eu sou acelerado, muito. Rápido. O sentimento. Um sentimento? Fidelidade. Um momento. Eu não aceito traição em hipótese eu também nenhuma. não gosto desse negócio de traição. De tudo, meu amor, seria atento antes e contar os eles sempre e tanto. Olha, gente, eu terminei. Que chique. Agora, um momento. Um momento? Sem dúvida nenhuma, meus meninos. Qualquer momento que eu esteja com meus meninos, 33, 31 e maior 26. Que esse estúdio de altura, que são enormes, todos altos. Qualquer momento que eu esteja com eles, é o meu momento. Uma pessoa. Eu tô aprendendo a falar agora isso. Porque pela primeira vez eu tô começando a pensar em mim. Interessante. Muito bom. Uma pessoa muito bom. Eu não falava isso mesmo. não. Antes era sempre tinha uma pessoa na frente. Sempre usou. E agora, mais uma questão. Me despeço da diretoria do colégio, mas não deixo de fazer o que lá? Não deixo de lutar pela melhora, pela qualidade da escola, não deixo de dar aula, não deixo de ouvir meus meninos, eu falo meus meninos, hoje o certo é falar meus meninos, minhas meninas, né? Uhum. Não deixo Monsenhor Mário em hipótese nenhuma. Edinho, muito obrigado por ter recebido aqui. Fiquei muito feliz mesmo com esse encontro nosso, tá? E volta aqui mais vezes, viu? Também. Traz suas meninas para conhecer o estúdio. É verdade. Pode trazer. Verdade, vai ser um prazer. Verdade, muito Pessoal, bom. esse foi Edinho, mais um Fala na Cara. A gente se encontra na próxima segunda, às 18h30, aqui nesse lugar, tá? Pra gente bater um papo, conversar com pessoas especiais que é do Rio Claro. Não esquece de inscrever no canal do youtube.com/portal da sua, ativar as notificações. E mais uma vez, obrigado à equipe da H Modas. Vou deixar o @ do Instagram aqui pra vocês verem a gente aqui, sempre no stream, pra receber nossos convidados. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigadão. Tchau, gente.